Olá, alunos! Boa segunda-feira para vocês, uma boa semana. Espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares. A gente vai começar a fazer uma correção dos exercícios, né, que eu passei durante a semana para vocês. E quem ainda não devolveu os exercícios no PV, faça essa devolutiva, tá certo? Que eu tô precisando da devolutiva dos exercícios de vocês. Então, vamos lá. Língua portuguesa. Vocês peguem aí o livro A Prova Saeb, do 8º ano. E na página 16, vocês podem ver aí uma imagem, né, da Mônica, de um quadrinho da Turma da Mônica. E aí embaixo tem umas perguntas sobre esses quadrinhos, né? Na questão 1, pergunta: o que a Mônica está fazendo nos 4 primeiros quadrinhos? Aí você vai ver, né, nos quadrinhos, que ela tá lavando o coelho. Você tem que saber previamente, né, que o nome do coelho da Mônica, da Turma da Mônica, é o Sansão, esse coelho azul aí que ela tá segurando. E o que o Cascão está fazendo no 5º quadrinho? Ele está, o quê? Insultando a Mônica, não é isso? Você pode também ver aí você conta o quadrinho e no 5º quadrinho você vê que ele está insultando a Mônica. Qual a reação da Mônica? Lançar o coelho no Cascão, não é mesmo? A 4ª pergunta: o que a expressão da Mônica indica no penúltimo quadrinho? Arrependimento por ter lançado o coelho que estava limpinho no Cascão. 5ª questão: no 4º quadrinho, há uma nuvem branca sobre a cabeça do coelho. No último quadrinho também há uma nuvem, porém de cor diferente. O que isso significa? Que ao ser atirado no Cascão, o coelhinho Sansão ficou sujo, uma vez que Cascão não costuma tomar banho. A gente sabe, né, na história da Turma da Mônica, que o personagem Cascão, ele não toma banho, né? Por isso que o nome dele é Cascão. 6ª, no último quadrinho, o que significam as estrelas e os riscos sobre a cabeça do Cascão? Aí você também vai visualizar e vai ver, né, que ele levou uma pancada na cabeça. Aí você coloca que significa que o Cascão sofreu uma pancada na cabeça. Que tipo de linguagem aparece nessa história? A linguagem não verbal, não é, pessoal? Porque não tem palavras aí, não tem texto nesse quadrinho da Turma da Mônica. 8ª, a ausência de palavras dificultou o entendimento da história? Por quê? Não, né? Porque mesmo sem palavras é possível se fazer uma leitura e ter um entendimento da história. Já na página 19, você tem aí 2 textos. Um é um gráfico, né? E aí nele aparecem algumas porcentagens, fala sobre o aumento no número de casamentos entre 2003 e 2008, fala também da população com mais de 60 anos no mercado de trabalho, e eles mostram, né, em linguagem verbal e não verbal esse gráfico. E aí pergunta na questão 1, qual elemento é utilizado para representar os dados apresentados no texto, ou seja, para apresentá-los de forma não verbal? Aí você vai dizer que os números dados em porcentagem, né? De acordo com a leitura dos gráficos, houve um aumento ou uma redução do número de casamento entre pessoas com mais de 60 anos de idade? Comprove. Aí, pessoal, teve um errinho, tá bom? É dados, não é sados, é dados, tá? Comprove com dados no texto. Segundo o gráfico, houve um aumento de 44%. Né? Você pode olhar lá em cima, onde no primeiro gráficozinho, né, que fala sobre o aumento do número de casamentos, que houve um aumento de 44%. A população com mais de 60 anos no mercado de trabalho hoje é maior ou menor do que a de 2013? Comprove com dados do texto. Aí você vai ver também lá que é maior, né? Que segundo o gráfico, em 2003, tinha-se 31% da população acima de 60 anos no mercado de trabalho. Hoje tem-se 38% dessa população. Ainda na página 19, a gente vai ter também um outro quadrinho da Turma da Mônica, mas dessa vez com a Magali. Aí vocês vão visualizar e vão responder as perguntas a seguir. Qual a intenção da Magali ao beijar o sapo?
Quer dizer, ela esperava que o sapo se transformasse em uma melancia, né? Que quem conhece a Magali sabe que a Magali é comelona, gosta de melancia. Então não é como aquelas... ela não queria o que as princesas dos contos de fada querem, né? Que seja um príncipe. Ela queria uma melancia. E aí, qual foi o sentimento expresso pela Magali no último quadrinho? Foi de decepção, né? Porque ela esperava uma melancia e veio um príncipe. Qual o significado do tipo de balão que contém uma melancia? É um pensamento, né? Um pensamento da Magali. Que elementos verbais aparecem no texto? O som do beijo da Magali no sapo, né? E o efeito mágico do sapo que se transformando em príncipe. Já na página 20, a gente pode ver, né, na primeira questão, uma propaganda, né? E aí relaciona a imagem à frase, mude sua embalagem. E responda qual o objetivo desse texto. Aí você vai colocar que é promover a reflexão acerca do uso do açúcar. Você vai olhar a imagem e vai ver, né, que tem um saco de açúcar, que tem uma barrigazinha formada aí, um umbigo, né, que você pode ver também, né, e é como se fosse uma gordura, né, causada pelo açúcar, a barriga, a pessoa de uma barriga grande, porque comeu muita coisa com açúcar. Qual o gênero desse texto? Propaganda. Todo texto tem um destinatário ideal, sendo assim, responda. A quem você acredita que esse foi destinado? Aí a gente vai colocar, né, que é aos consumidores de açúcar, né? Visto as imagens que tem nele. Qual a relação entre o açúcar, a embalagem e o receptor da mensagem? Aí você vai dizer que o açúcar ele não traz benefícios para a saúde, deformando de certa forma o corpo. Já na página 21 do livro A Prova Saeb, aí nos traz um mapa do Brasil, né? E aí com educação, uma porta com a educação trancada, outra porta com a saúde trancada e a cadeia com a mão puxando a criança, né, o jovem, em direção à cadeia. Visualmente você vai entender, né, aí pergunta, que elementos do texto representam os direitos das crianças que foram violados? Educação e saúde, que aí tem falando, né, que são os textos que apresentam o nome Educação e Saúde. Que elementos representam a consequência dos direitos violados? A cadeia. Não é verdade? Represente a mensagem da charge em uma frase. Uma sugestão, você pode colocar. O jovem que não tem direito à saúde e à educação vê no crime, a violência ou nas drogas uma porta de acesso para outro mundo que infelizmente o leva à cadeia. E o que poderia levar o garoto à cadeia? As drogas, a violência, o crime, tudo isso, né? Passando para o exercício da folha, né, que eu passei também durante a semana para vocês, algumas questões, a gente também vai falar nesse exercício, que inclusive eu coloquei aí de revisão, é um exercício que fecha, né, essa questão da linguagem verbal e a não verbal. E aí a gente vai ver que sobre a linguagem verbal e não verbal, o que é correto afirmar? A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. E aí? A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. C. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com fala e nem com escrita. Isso! A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala nem com a escrita. Por quê? Porque a linguagem verbal e não verbal são duas formas de comunicação, né? Mas enquanto a verbal é expressa por palavras, a não verbal utiliza signos visuais. E ambas podem ser utilizadas juntas. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos, em que temos as falas dos personagens e suas expressões corporais. Aí vai ser a linguagem mista, né? Que é a linguagem que usa a linguagem verbal e a não verbal.
Você vai notar também que a linguagem verbal ela pode ser escrita ou falada e, portanto, pode sim utilizar a linguagem mais culta ou a mais informal. Já na linguagem chamada mista ou híbrida, que é aquela que envolve as duas modalidades, a linguagem verbal e a não verbal, por exemplo, uma apresentação teatral. E aí a gente vê também, né, na segunda questão, tem alguns emojis, né? Que vocês usam muito no WhatsApp, no Instagram. E aí tem uma historinha aqui sobre eles, né? A segunda questão fala que os emotions foram criados em 1999 pelo design japonês Shigetaka Kurita, que eu não sei se é assim, mas vamos lá, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem correta afirmar. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Os emojis são sempre utilizados com emotions, outro tipo de linguagem não verbal. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. E vocês vão colocar não é isso? Porque os emojis complementam a linguagem verbal, expressando emoções dos emissores da mensagem. Aí tem toda uma historinha aí sobre os emojis também, né? Que são pictogramas ilustrados, são muito utilizados nas conversas visuais e são exemplos de uma linguagem não verbal, que complementam a linguagem verbal. Geralmente, quando a gente está no WhatsApp, a gente coloca sempre em seguida do que a gente fala, do que a gente escreve, um emoji, né? Para expressar um sentimento. Na terceira questão, a gente vê aí na tirinha, né? Segundo a tirinha, incorreto afirmar. As linguagens verbal e não verbal são utilizadas pelas duas personagens. Somente a Suzanita, que utiliza a linguagem não verbal quando levanta o dedo. Sim, você pode prestar atenção que nessa tirinha, em todos os quadrinhos, há uma linguagem verbal, certo? Mas aí no último quadrinho, a Suzanita, ela utiliza a linguagem não verbal quando ela levanta o dedo, não é isso? As histórias em quadrinhos, as tirinhas, os cartoons, as charges, são exemplos de linguagem mista ou híbrida, onde temos a união da linguagem verbalizada e dos signos visuais. Na tirinha acima, ao lado, no caso de vocês, ambas as personagens utilizam as linguagens verbais, falas, e as não verbais, expressões faciais e corporais. Por isso, a alternativa incorreta é a letra E, tá certo? Em que afirma que somente a Suzanita utiliza a linguagem não verbal. Aí a letra E diz o quê? Em todos os quadros temos o uso da linguagem verbal e não verbal. Quarta questão. As apresentações teatrais e de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal? As esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal? Ou 3. As revistas e os jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e a não verbal? Segundo as afirmações acima, estão corretas quais afirmativas? Somente a 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3, a 2 e a 3. Por quê? Porque as esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal, mas elas podem nos dizer alguma coisa. A gente pode ler aquela escultura, tá certo? E as revistas e os jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e a não verbal, tá certo? Através de imagens e também através do texto. Na quinta questão, a gente vê um outro quadrinho da Turma da Mônica. E aí, sobre a história em quadrinhos acima, podemos afirmar que a linguagem verbal pode ser dispensada sem que o sentido da mensagem se altere. B.
A linguagem verbal é utilizada no segundo e no último quadro. C. A linguagem não verbal é a mais importante, pois auxilia no entendimento da mensagem. A linguagem mista é utilizada no último quadro da sequência narrativa. A Mônica, que está tirando a foto, é a única que usa a linguagem verbal. A alternativa correta é a Mônica, que está tirando a foto, é a única que usa a linguagem verbal. Aí tem uma historinha sobre as histórias em quadrinhos, que são exemplos de linguagem mista, onde as comunicações verbal e a não verbal coexistem. Na imagem acima, os 3 primeiros quadros indicam a existência de ambas as linguagens. No entanto, somente a Mônica utiliza a linguagem verbal. Você pode ver aí no quadrinho que eles estão se expressando através de expressões, né, de algumas coisas no rosto. Já a Mônica não, ela tem os balãozinhos, né, da fala. Na 6ª questão, todos utilizam a linguagem verbal e não verbal em simultâneo, exceto, as sinalizações de trânsito, as apresentações teatrais, as charges e os cartoons, as publicidades e os filmes, as poesias e as palestras. Aí você vai marcar né? Porque nas poesias e nas palestras, a linguagem é essencialmente verbal, seja oral ou textual, manifestada pelo uso de palavras. Todas as alternativas são exemplos de linguagem mista ou híbrida, cuja comunicação verbal e não verbal são manifestadas de maneira simultânea. Nessa modalidade, temos, portanto, a linguagem verbal, expressa por palavras, e a linguagem não verbal, expressa por imagens. Aí nós temos um infográfico na 7ª questão, que é um exemplo de linguagem mista, pois comunica de maneira formal e culta sobre algum tema, usa sempre gráficos para comparar conceitos e ideias, utiliza a comunicação verbal e a não verbal para apresentar um tema, é composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento de conceitos, é sempre acompanhado de um documento explicativo com a linguagem verbal. Aí você vai marcar C. Por quê? Porque ela utiliza a comunicação verbal e a não verbal para apresentar um tema. Por quê? Porque os infográficos são constituídos de informações escritas e elementos gráficos visuais. Dessa forma, elas utilizam a linguagem mista, verbal e não verbal, para explicar sobre o tema. E nossa última questão do exercício da folha traz uma propaganda, né? Com tênis, com o seguinte texto: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, tem o objetivo de criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, incentivar a campanha de doações para os refugiados, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. O cartaz, ele invoca, pessoal, a partir dos seus elementos verbais e não verbais, a necessidade do receptor se colocar no lugar dos refugiados, utilizando assim seus calçados. Dessa maneira, a mensagem alerta para a compreensão, conscientização e sensibilização dos cidadãos sobre esse tema.